Sede Santos começou santo. Hoje nós vamos conhecer a história de um santo papa. Papa Leão IX, ou Leão IX, melhor dizendo, né? O Papa Leão IX nasceu com o nome de Bruno. Ele era de uma família tradicional de vassalos. Vassalos eram aqueles servidores que serviam os nobres na Idade Média. E ele, um rapaz muito inteligente, foi entregue ao bispo de Tours para ser educado. E esse bispo fez com que ele se tornasse um doutor em direito canônico. Com apenas 18 anos, ele se tornou cônego. Com 22 anos, foi ordenado diácono. E logo em seguida, quando ele tinha aproximadamente 24, 25 anos de idade, ele teve que liderar tropas do rei, que era um costume daquela época, que aconteciam com o clero. Ele teve que liderar tropas do rei na Alemanha para lutar contra invasores bárbaros. Ele foi muito bem sucedido e, como prêmio por essa sua bem-sucedida batalha, ele recebeu o bispado de Tours, um lugar onde ele havia estudado e se formado. Ele foi bispo de Tours durante 25 anos e foi um excelente bispo, muito voltado para a reforma da vida religiosa, principalmente, da vida dos mosteiros. E ele combateu com uma força muito grande algo chamado simonia. Simonia era aquele pecado, por assim dizer, de se venderem indulgências, de se vender bênçãos, de se vender graças. A pessoa com dinheiro dava dinheiro para o bispo, para o papa, que dava uma indulgência, que dava uma bênção especial para aquela pessoa. Claro que é algo muito errado. E esse bispo, o nosso querido Leão IX, que na época ainda era Bruno, bispo Bruno, Dom Bruno, ele combateu isso na diocese dele com muita força, extinguindo essa prática na diocese. Depois de algum tempo, o próprio imperador da Alemanha o indicou para ser o papa, o sucessor do papa. O papa que havia morrido era o Papa Damaso II. E então, o Dom Bruno, naquela época ainda não era o Leão IX, né? Ele ainda era Dom Bruno. Ele se recusou, ele não achou que seria algo correto, porque ele sentiu que isso era uma espécie de uma situação forçada pelo imperador. Então, ele foi para Roma e se submeteu à eleição do clero e também à aprovação do povo da cidade de Roma. E ele foi de fato aprovado e foi eleito papa, e assim ele governou, mas apenas por 5 anos. Teve um papado bastante turbulento, e nós já vamos ver por quê. Ele, quando assumiu, com aquela força que ele tinha de combater a simonia na sua diocese, ele levou isso para o seu papado. E assim ele se tornou um convicto defensor da extinção da simonia. Claro que isso causou bastante problema das pessoas que se beneficiavam desse tipo de venda de indulgências, de venda de graças. E assim ele fez alguns inimigos dentro do clero. Mas o pior de tudo aconteceu porque houve um embate entre Constantinopla, entre o Patriarcado de Constantinopla e a Sé de Roma, principalmente devido a algumas doutrinas e também algumas formas que eram exigidas por Roma de proceder do clero em relação a, de fato, a primazia no bispo de Roma, em relação a, de fato, a autoridade do Papa. E assim, no próprio papado do Papa Leão IX, começou o cisma do Oriente. Porque pouco depois dele morrer, no dia de 19 de abril do ano de 1054, aconteceu o cisma do Oriente, em que a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente se separou da Igreja Católica Apostólica Romana, criando esse cisma, esse rompimento entre as duas igrejas, devido a situações políticas e também a situações de doutrina, principalmente em relação à origem do Espírito Santo. E assim, esse Papa São Leão IX, que é considerado um Papa defensor da fé,
Católica da Fé de Roma, ele teve, durante o seu papado, muita dificuldade. E também devido à invasão dos povos normandos à Itália. E nessa época, o Papa e o povo da Itália pegou em armas para defender as suas terras. E o Papa acabou sendo preso e ele ficou por aproximadamente 1 ano na cadeia. Isso fez com que ele definhasse na sua saúde. Apesar dele ser tratado com muito respeito e com muita dignidade pelos invasores, ele, quando foi liberto, acabou sentindo muito o peso desse período na sua saúde e pouco tempo depois de ser libertado acabou vindo a falecer. Ele faleceu no dia 19 de abril do ano de 1054 e a sua forma de viver, a sua força em defender a fé, em defender os costumes corretos e principalmente um retorno já naquela época ao princípio do cristianismo dos primeiros séculos, fez com que ele fosse aclamado logo após a sua morte como santo. E de fato, a sua festa litúrgica ficou para o dia da sua morte, dia 19 de abril. Foi um grande santo, um grande defensor da fé. Apesar de um papado muito curto, um homem que realmente deixou um grande exemplo para todos nós de fé e de firmeza na defesa dessa fé. Se você gostou do vídeo, se você gostou da história do Papa São Leão IX, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos ajude a evangelizar e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM, em especial por esse nosso quadro aqui, Conhecendo os Santos. Amanhã voltamos com mais uma história de um santo para conhecermos juntos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.